Um dos maiores problemas na vida das mães hoje, de fato, é o sentimento de culpa. O sentimento de culpa, ele é uma areia movediça, que quanto mais você se mexe, mais você se afunda nele. De fato, as mães se sentem desesperadas, perdidas por querer fazer alguma coisa pelos filhos, pela mudança na vida dos filhos, mas não conseguem fazer. Algumas, inclusive, sabem o que deve fazer, mas na hora de colocar em prática, não consegue colocar em prática. E aí gera aquele sentimento e aquele diálogo interno interminável, né? De você não é capaz, você não consegue, você não nasceu para ser mãe, isso não é para você é sempre mais difícil, né? E esses diálogos internos que nós vamos alimentando, fazendo com que esse monstrinho cresça cada vez mais dentro da gente. Quando na verdade a gente precisa entender que o que a gente precisa fazer como mãe é oferecer o nosso melhor para os nossos filhos. E isso não significa se acomodar, mas buscar sim conhecer mais, buscar estudar sobre o comportamento da criança, sobre o comportamento humano, procurar aprender ferramentas e recursos que venham facilitar, né, a nossa forma de educar os nossos filhos, mas principalmente se perdoando quando errar. Né, entendendo que ao longo do caminho, nessa jornada, tá tudo bem errar, tá tudo bem cair. O importante é não continuar caído, é ter coragem para reconhecer os seus erros e se levantar. Né? Esse é o segredo da verdadeira felicidade, é tirar o peso da culpa, é assumir a sua responsabilidade, é trocar a palavra culpa por responsabilidade. Você não é culpada pela forma como o seu filho está se comportando hoje. Você não é culpada pelo seu filho estar se comportando mal, agindo mal, né? Não é culpa sua. Você é simplesmente responsável por isso. Então assuma essa responsabilidade. Veja o que precisa ser mudado. Aonde é que você está falhando? Aonde é que você está negligenciando? Foque aonde é que você precisa focar. Você precisa dar mais atenção para o seu filho? Você precisa ter mais pulso firme para corrigir o seu filho na hora que ele estiver errando? O que você precisa fazer? Você precisa ter coragem de falar não para o seu filho? Você está sendo muito permissiva? Você deixa o seu filho fazer o que ele quer? Você tem medo de perder o amor do seu filho? Você precisa se posicionar como essa pessoa responsável, entendendo que tá tudo bem quando você errar. Você pode recomeçar, você pode continuar. E o principal e não menos importante é não se compare com ninguém. Eu acho que a comparação ela tem destruído as pessoas de uma forma gigantesca, porque por que você pensa, por que você acredita que você não é uma boa mãe? Você se compara com quem para chegar a essa conclusão? Né? Se eu chegar e falar que o meu filho é pequeno, tá, comparado a quem? Por que você tem essa visão, meu filho é pequeno? Né? Comparado a quê? Comparado ao menino da idade dele, que tem a mesma idade dele. Então a gente percebe que a nossa vida ela é feita e ela é baseada por comparação. E muitas vezes o fato da gente se comparar com o outro, da gente comparar o nosso filho com o outro, comparar o desenvolvimento do nosso filho com o desenvolvimento do outro, comparar o nível de conhecimento, no nível intelectual do nosso filho com o nível intelectual do outro, isso de fato não tem agregado nada em nossa vida, pelo contrário, está nos destruindo, né? Porque aí a gente compara uma família com a nossa família, só que nem sempre a forma como a gente compara ou aquilo que a gente está vendo é realmente aquilo, ou talvez nem sempre foi desse jeito, talvez eles alcançaram essa conquista, eles chegaram a esse patamar, mas eles tiveram que percorrer, né, uma longa trajetória para alcançar aquilo, e talvez você não enxergue essa trajetória, talvez você só enxergue os resultados, e isso te destrói, porque você passa a acreditar que você não é uma pessoa capaz, que o seu filho ele é prejudicado, que o seu filho é menos desenvolvido. Então pensa nisso, tira o peso da culpa, se aceite do jeito que você é, busque melhorar, busque fazer e oferecer o seu melhor sempre e respeite a individualidade de cada um, porque cada um é único e cada um precisa ser amado da forma como é. Ninguém precisa aceitar o jeito como está. Você não precisa aceitar a forma como você está neste momento, mas você precisa se aceitar e decidir fazer
diferente da próxima vez, decidir evoluir, decidir crescer, decidir se tornar uma pessoa melhor. Mas lembre-se, isso faz parte de um processo. Nada na vida acontece de uma hora para outra. Pensa nisso.